Olá, meus amados, graça e paz a todos os nossos irmãos, alunos do nosso curso Bacharel em Teologia, nessa matéria apologética. Vamos dar início então à nossa segunda aula. Faremos uma oração pedindo a Deus para que nos direcione em todos os momentos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a tua bênção seja sobre nós, que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite para que possamos ser instrumento de bênção, de conhecimento para os teus filhos e que os teus servos também, Senhor, estejam com seus corações abertos, com a sua mente disposta para ouvir, reter e praticar aquilo que for ensinado nesta disciplina. É a oração que eu faço a ti no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos então à nossa matéria, dando sequência aqui ao assunto que foi iniciado na semana passada, falando agora sobre a importância da apologética. Por que a apologética ela é importante para nós? A importância do estudo da apologética ela é decorrente da necessidade de haver um preparo bíblico por parte do líder cristão, né, pessoa do pastor, do obreiro e também de qualquer cristão, porque a responsabilidade apologética é da igreja, né, e sendo distribuída com todos os membros. É claro que alguns, por estarem numa posição de proeminência, de liderança, né, trazem para si um peso maior nessa responsabilidade, porque precisam também estar ensinando os irmãos acerca do assunto. Mas defender a fé cristã, ter o sentimento de que estar posto para a defesa do Evangelho, isso aí é um compromisso de todos os cristãos. E nós precisamos realmente ter esse preparo para que saibamos nos posicionar firmemente diante das mais diversas questões que surgem no nosso dia a dia. De tempo em tempo nós somos bombardeados com perguntas que aparentemente não têm respostas, ou se têm, são muito difíceis de serem respondidas, enfim. Nós precisamos estar atentos a essas questões. Então, conceitos filosóficos e teológicos e também do tão conhecido, né, e propagado pluralismo religioso, que é a crença de que toda religião ela é verdadeira, ela traz consigo, né, elementos menores da verdade maior, né? Então existiria uma verdade maior em que cada religião, né, estaria propagando uma fatia desta verdade. Isso quer dizer que a verdade poderia ser encontrada em qualquer religião. É o pluralismo religioso que a gente vive. Como confrontar isto, né, com as verdades absolutas ensinadas pela palavra de Deus, as verdades que Jesus ensinou acerca, por exemplo, do pecado, da salvação, né, do destino eterno. Jesus ensinou vários conceitos absolutos sobre essas questões. E é claro que quando nós vamos confrontar o que Jesus ensinou como verdade com aquilo que os líderes religiosos, né, as religiões no decorrer dos séculos vêm ensinando, a gente percebe claramente que há uma contradição entre o que Jesus disse e o que as religiões ensinam. E nós precisamos estar atentos com isso, né, acerca disso. Vivemos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais abertas, né, às propostas religiosas. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão muito melindrosas com relação aos acontecimentos mundiais, enfim, há uma expectativa e há uma insegurança também por parte de muitos. Então, quando se deparam com um sistema religioso que lhes oferece aquilo que possa aparentemente lhes proporcionar uma certa paz, uma certa esperança, então elas abraçam esse conceito religioso, né, sem mesmo terem a certeza absoluta de que estão no caminho certo. Então é um desafio para nós, é um grande desafio para nós. Para muitos, né, nesse sentido, toda
todas as religiões são bem-vindas, contanto, né, que elas satisfaçam ao anelo e aos anseios daquela pessoa. Então nós precisamos refletir bastante sobre isso. Então a importância da apologética, ela parte por aí, né? Outro problema, meus irmãos, que diz respeito à importância da apologética, aliás, outra questão, né, que diz respeito à importância da apologética, é um problema que nós enfrentamos, que nós lidamos. Isso não é de hoje, isso é desde que mundo é mundo, no sentido da palavra aqui, em que o falso sempre teve que conviver lado a lado com o verdadeiro, sempre conviveu, né? Então, se existe o verdadeiro, existe a possibilidade de haver o elemento falso caminhando lado a lado. Então, já desde a antiguidade, né, você vai observar na Bíblia Deus orientando acerca do cuidado com os falsos profetas, né? Como que os falsos profetas deveriam ser vistos na comunidade de Israel. Quando chega no período do Novo Testamento, você vê Jesus lidando com os falsos religiosos. Você vê nas epístolas, as denúncias, né, dos apóstolos acerca dos falsos mestres. Enfim, daqueles que às vezes professavam uma coisa, né, mas viviam outra, né? Até em um certo momento pregavam aquilo que era conveniente a algumas pessoas, mas depois contradiziam, né, aquilo que haviam acabado de pregar. Ou então pregavam de maneira certa, mas viviam de maneira errada. Enfim, essas contradições sempre aconteceram, e nós vemos que hoje não é diferente. E sobre essa questão em si, sobre esse fato de alguns estarem professando algo, mas vivendo de modo contraditório, é que serviu para nós aqui como uma das razões da importância da apologética. É o problema que tenta imperar, né? É o chamado cristianismo não vivido. Cristianismo não vivido. É professado, né? Ele é professado, ele é apregoado com palavras, mas não tem prática. Ou seja, ausência de participação, de compromisso do reino, aliás, do cristão com o reino de Deus de maneira eficaz. Aquela pessoa que realmente se envolve, né, com a fé cristã, no sentido de não apenas ter que pregar a verdade, mas, sobretudo, viver esta verdade. E aí, baseado nisso, existem aqui algumas perguntas que eu faço, e é para você refletir, tá bom? Que vai te ajudar a pensar sobre esta importância da apologética dentro desse assunto que estamos abordando aqui agora. O cristianismo nominal que muitos estão vivendo te preocupa? Ou seja, quando você observa esse chamado nominalismo, né, evangélico, onde as pessoas apenas se dizem cristãs, mas na verdade as suas práticas condenam essa confissão, né? Isso lhe traz preocupação? Isso lhe traz uma certa angústia ou não? Segunda pergunta. A falta de coerência entre a fé e prática dessa fé lhe traz inquietação? Quando você ouve um exímio pregador, né, um famoso pregador, ou alguém, né, expondo a palavra, mas no dia a dia você observa que esta pessoa não condiz com aquilo que está pregando. Você realmente fica preocupado com isso? Veja bem, na primeira pergunta, eu fiz questão de enfatizar a questão dos chamados cristãos nominais, que aparentemente não tem nenhum senso de compromisso, né, com o Evangelho de Jesus. Vão ao culto, participam lá um domingo ou outro, né, se dizem cristãos, mas não têm envolvimento com a fé cristã. Nesse segundo caso aqui, nós temos um caso interessante que parece, né, serem pessoas que até têm algum comprometimento. Algumas delas estão em evidência,
pregando, enfim, mas na prática elas não a prática não condiz com aquilo que ela está pregando ou ensinando. Então essas questões lhe traz alguma preocupação? Terceira pergunta: o conteúdo de muitas pregações, na sua opinião, tem contribuído para a falta de reflexão? Porque, amados, vamos combinar uma coisa? Quando nós ouvimos uma palavra bíblica, uma pregação, um ensino, nós temos que, ao término desta exposição, refletir. Nós temos que pensar. Nós temos que ponderar o que foi dito. E se a palavra pregada teve como objetivo prescrever algum ensino prático, eu preciso refletir o que foi dito a fim de praticar o que foi determinado. Se a palavra pregada ou ensinada abordou algum assunto que me confronta acerca de algum pensamento que eu tenho sustentado, que na minha opinião é um pensamento certo, mas pela palavra de Deus eu fui convencido de que eu estou errado, eu tenho que sair dali refletindo e disposto a mudar o meu modo de pensar? Sim ou não? Agora a questão é a seguinte, essa é a pergunta. O conteúdo de muitas pregações que nós temos ouvido, pregações que se fazem por aí afora, realmente esse conteúdo, ele tem contribuído para essa falta de reflexão? Ou seja, você percebe que existe um esvaziamento de Bíblia, de conceitos, de um pensamento cristão firme na pregação, para levar o povo à reflexão? Você percebe esse esvaziamento desse conteúdo? Você percebe que muitas pregações são rasas, são superficiais? Você percebe que há muitos que se dizem pregadores, mas que não valorizam o púlpito e não se preparam para trazer uma mensagem bíblica consistente para o rebanho, e isso vem produzindo a falta de reflexão? E aí a pergunta: o conteúdo dessas pregações tem contribuído ou não para a falta de reflexão? O que dizer das letras de muitos hinos que não expressam nenhuma glorificação a Deus, não apregoam o Evangelho e são vazias de conteúdo doutrinário? Me preocupa muito essa questão da hinologia. Aliás, eu sou defensor de uma matéria, nos nossos seminários teológicos, onde vem a se tratar de modo bem focado a questão da música na igreja, porque as pessoas estão perdendo o conceito, do que é verdade, do que é um hino, do que é um louvor, um cântico à luz da Bíblia. E hoje canta quem quer cantar, independentemente do que ele pensa, do que ele acha, do tempo de conversão, ele está aí compondo, gravando e, por assim dizer, entre aspas, nos ensinando a cantar em nossas igrejas. E a grande preocupação é qual é o conteúdo dessas melodias. Porque não se engane, meus irmãos, o povo também é doutrinado a partir da música que ouve. Tá bom? Os cantores, com as suas canções, com as suas músicas, com os seus hinos, eles contribuem sim para doutrinar os crentes, seja no aspecto positivo ou negativo. E vou mais longe. É mais fácil uma pessoa ser doutrinada por uma linda canção do que por uma boa pregação. Geralmente, uma boa pregação, por melhor que seja, ela não fica muito tempo armazenada na mente da pessoa. Mas uma música, mesmo sem querer, a pessoa acaba lembrando do que cantou. E detalhe,
Quantas vezes você já ouviu um único sermão, por melhor que ele tenha sido? Quantas vezes o seu pastor já repetiu aquele poderoso sermão? Com raríssimas exceções, mas poucos são aqueles que repetem uma pregação, porque acham que não devem, enfim. Agora, quantas vezes você já ouviu a mesma música naquela semana? Quantas vezes o grupo de louvor, né, já cantou aquele mesmo hino durante o mês? Isso fica no teu subconsciente. Aí a grande pergunta é, o problema não é se eu estou ouvindo várias vezes, o problema é que conteúdo eu estou ouvindo nessas músicas. O que está sendo ensinado? Né? Será que os hinos que nós estamos cantando têm tido como objetivo principal revelar o caráter, os atributos e as obras de Deus? Será que o conteúdo nos leva a pensar no Senhor Jesus Cristo, na sua morte redentora? Será que o conteúdo dos hinos que nós cantamos hoje ainda está abordando o tema Calvário, inferno, arrependimento, pecado, né? Eu sei que muitos se preocupam com isso. Eu sei que há muitos compositores que se preocupam com isso e têm abençoado muitas vidas com os seus hinos, porque se preocupam em ensinar a palavra através das suas músicas. Mas, meus irmãos, infelizmente, nós temos que admitir que são exceções, porque na maioria dos casos não é assim que acontece, né? Que as pessoas querem vender o seu produto, né? E cá para nós, esses temas muitas das vezes são indigestos e não dão ibope, não rendem o financeiro que eles gostariam que rendessem. Então, muitos não têm compromisso com isso. E aí nós sofremos por causa disso, né? Porque se prega uma coisa, mas se canta outra. É esse o problema, né? E nós temos que ter o cuidado. E aí é a pergunta, né? Essa questão, né, da falta de um conteúdo doutrinário nas nossas músicas, isso também lhe traz alguma preocupação? Você percebe que nós podemos estar tendo problemas nessa questão, né? Ou seja, um grupo, um cantor, enfim, está compondo uma música que na verdade vai ser cantada, mas que não condiz com aquilo que o pastor está querendo ensinar para a igreja. É um desserviço, é uma desconstrução da verdade. Então nós temos que nos preocupar com isso, meus irmãos. Nós temos que nos preocupar com isso, né? Porque eu entendo que com relação à música, por exemplo, eu entendo que um hino cristão, ele é uma mensagem bíblica cantada. Um hino cristão é uma mensagem bíblica cantada. Ok? Foi assim nos tempos bíblicos. Os hinos que se cantavam, né, que estão descritos na Bíblia, você vê vários hinos na Bíblia. Você vê o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, o cântico de Débora e Baraque. Você vê o cântico de Ana, né, por exemplo. Você vê os cânticos de Davi. Você vê no Novo Testamento, né, o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias, os cânticos dos anjos, né, tanto no anúncio do nascimento de Jesus como em Apocalipse. E aqueles hinos que eram cantados pela igreja, que hoje estão presentes no nosso Novo Testamento, né, que são, segundo alguns estudiosos, pequenos fragmentos de hinos que eram cantados pelos nossos irmãos na igreja primitiva. Se você fizer uma leitura desses hinos na Bíblia, todos eles têm como objetivo central revelar o caráter, a natureza de Deus, os seus atributos e as suas obras poderosas. Entendem?
Então, meus irmãos, dentro do assunto aqui, da matéria apologética, aquilo que cantamos contribui sim para a defesa do Evangelho, para se firmar as bases da nossa doutrina, da nossa crença, e proclamar através da música, né, a doutrina de Deus, a doutrina da expiação, a doutrina do arrebatamento da igreja, enfim. Ok? Então nós temos que nos preocupar com isso. Bem, agora eu quero, ainda dentro dessa questão da importância, trabalhar aqui um texto bíblico com os irmãos que prova para nós que a apologética, ela é um assunto, além de ser um assunto bíblico, é um assunto que deve ser de interesse para todos nós, independentemente de quem seja esse cristão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você vai precisar dela agora, tá bom? Abra lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. O texto diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Vamos fazer aqui uma pequena análise desse texto, né? uma exposição desse texto bíblico. Qual é a mensagem desse texto? O que nós podemos aprender com essa passagem bíblica em relação à apologética? Primeiro, o texto, ele trata-se de uma ordem. Está na segunda pessoa do plural, do imperativo afirmativo. Estai, olha, o texto começa dizendo, estai sempre, né, estai sempre preparados, a partir do versículo de número 15. Estai sempre preparados. Então, há uma ordem aqui. O apóstolo não está pedindo e nem sugerindo. Em relação à defesa do evangelho, ele está ordenando a todos nós. Este imperativo é para todos os cristãos, sem exceção. Porque lembrem que a carta de Pedro, ela não é endereçada aos pastores, ela é endereçada à igreja, a todos os crentes. Então, é uma ordem, né? É um imperativo destinado a todos os salvos. Segundo, o preparo é uma necessidade constante. O texto diz, estai sempre preparados. Sempre preparados. O preparo deve anteceder a ocasião do confronto. Por isso, é necessário eu estar sempre preparado, porque eu não sei quando e a que momento e qual será o contexto em que eu serei confrontado, em que eu serei abordado. Daí a razão, porque todos nós precisamos nos preparar. Você não se prepara, você não pode deixar para se preparar na hora do confronto. Mas quando o confronto ocorrer, você já precisa ter uma base sólida para pelo menos iniciar um diálogo, para pelo menos iniciar uma conversa sobre aquele assunto. Ainda que você não tenha todas as respostas naquele momento, mas você precisa ter pelo menos o suficiente para iniciar, né? O ideal é que você tenha todas as respostas, mas nem sempre será possível. Mas que você possa pelo menos estar preparado para responder, né, naquele momento ao que for possível. Depois você prolonga, se for o caso,
né, a conversa, marca um outro encontro com quem lhe abordou, enfim, né, você pode dar continuidade. Agora, a questão é que Pedro nos orienta, né, aqui que esse preparo precisa ser constante, eu preciso estar sempre preparado. Agora, terceiro, deve-se dar uma boa resposta com espírito cristão. Diz o texto que eu tenho que responder com mansidão e temor, né? Aqueles que pedirem a razão da minha fé. Eu não estou ali para brigar com ninguém, eu não estou ali para ser áspero com ninguém, para ser muito menos mal educado com ninguém, mas a Bíblia diz que a minha palavra apologética, a minha defesa, né, do Evangelho ali naquele momento tem que ser com mansidão e temor. Por quê? Que isso é muito importante saber, né? Lembrar, né? Porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Porque tem muita gente que no afã de querer defender a sua verdade, ele é estúpido, ele é grosso, é mal educado, né? Ele é áspero nas suas palavras e acaba afastando as pessoas. Ele vai conversar com alguém sobre algum assunto e ele quer ganhar no grito, ele quer ganhar na sua falta de educação, né? Maltratando as pessoas, até humilhando as pessoas com palavras. Isso não há mérito nenhum nisso, né? Depois não adianta querer dizer que ganhou o argumento, que a pessoa ficou calada, né? Ficou calada porque ficou com medo até de apanhar dele, daquela pessoa, né? Ele constrangeu aquela pessoa daquela forma como ele abordou, né, aquele cidadão, aquela cidadã com aquelas questões. Então, a Bíblia nos ensina que até mesmo na defesa do Evangelho nós temos que na defesa do Evangelho nós temos que ser mansos, né? E na nossa palavra, Jesus nos ensinou, meus irmãos, que nós deveríamos aprender dele nesse quesito. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que as pessoas que nos confrontem, ainda que elas sejam arrogantes, ainda que elas sejam prepotentes, né, e fazem questão de dizer que são donas da verdade, queiram nos humilhar, vamos nós permanecer na nossa posição, né? Sermos mansos na nossa forma de expressão. Então, deve-se dar uma boa resposta com espírito cristão. Não deve ser nossa intenção apenas de querer ganhar o argumento. O que adianta ganhar no argumento ou ganhar no grito e perder a oportunidade de ganhar aquela pessoa para Cristo? Essa é a grande questão. Tem muita gente que quer defender o Evangelho, que quer se posicionar, ele até ganha no argumento, mas não ganha a alma para Jesus. Ele ganha no argumento, mas perde a oportunidade de evangelizar aquela pessoa, porque o tom de voz, a maneira como ele falou, afugentou aquela pessoa que estava ali para aprender a palavra, né? Quarto, está preparado para todos. Diz o texto que devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos que pedirem a razão da esperança. Então, a qualquer, né? O texto, algumas versões dizem a todos, outras versões dizem a qualquer que pedir a razão da esperança. Quando se diz a qualquer, está dizendo para nós que nós podemos num dia sermos confrontados por um analfabeto ou um intelectual. Podemos ser confrontados por um religioso ou por um ateu. Podemos ser confrontados por um pobre ou por um rico. Não importa. A Bíblia diz que, independentemente de quem seja a pessoa, eu preciso estar preparado para ela. E vamos entender aqui que, dependendo da classe social, da classe econômica, né, da classe religiosa, né, a conversa vai ser diferenciada. Os argumentos serão diferentes. E aí cabe ao cristão ele realmente ser um estudioso da Bíblia, conhecedor da palavra, para ter uma palavra exata, certa, para qualquer pessoa que queira ouvir a palavra de Deus.
Quinto, a resposta deve ser com entendimento. A qualquer que pedir a razão, razão da esperança, devemos dar respostas convincentes da fé. É aqui que entra o trabalho da apologética. Porque na apologética, nós não exploramos a questão da emoção, do sentimento, não. Mas na apologética nós trabalhamos a questão da razão, dos fundamentos da nossa fé. Naquilo, nós exploramos aquilo sobre o que a nossa fé está realmente fundamentada. E nós podemos comprovar, biblicamente, com todos os outros recursos, que a nossa fé ela é sustentável em fatos convincentes. Ou seja, então nesse momento em que o inquiridor ele está buscando em nós uma resposta, né, uma palavra que vá ao encontro daquilo que ele está desejoso por saber, ou que esteja meramente especulando, ele espera de nós uma resposta, né, que parta da nossa razão. E é interessante que Pedro, ele defende isso. Ele diz que nós precisamos estar prontos para responder a qualquer que pedir a razão da nossa esperança. Veja bem, nós temos uma esperança. Mas essa esperança, ela está fundamentada numa razão. Não é naquilo que simplesmente eu sinto, naquilo que eu acho. Mas a nossa esperança está fundamentada na razão. Então, nós podemos comprovar a nossa esperança a partir de fatos reais. É a razão. Então, quando alguém, por exemplo, se você confessa que Jesus Cristo ressuscitou, não adianta simplesmente querer dizer: eu acho que ele ressuscitou, eu sinto que ele ressuscitou, eu creio que ele ressuscitou. Tudo isso é importante. O meu sentimento, a minha fé. Mas o inquiridor, né, o questionador, ele quer ouvir de nós provas convincentes, né, fundamentos, né, que comprovem aquilo que nós estamos crendo. Aí nós temos que ir para a Bíblia, demonstrar à luz da Bíblia, primeiramente, que Cristo de fato ressuscitou, quais são as evidências da ressurreição de Jesus, e também partir para fora do texto bíblico e buscar em fontes que existem, né, argumentos que comprovam que Jesus Cristo ressuscitou. Enfim, e aí entra, claro, o campo da fé e outras questões mais. Mas o que ele está querendo naquele momento é saber se essa minha esperança ela tem uma razão. Ela parte do racional. Entendem? Então, e Pedro não descarta isso. Pedro está dizendo: olha, eu vou pedir a vocês qual é a razão da vossa fé, qual é a razão da vossa esperança. E vocês precisam estar prontos para demonstrar isso, para falar acerca dessa razão da esperança. Que é em vós. Sexto, o testemunho cristão deve ser compatível com o argumento. Aqui entra realmente uma grande questão. Diz assim: tendo uma boa consciência, bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. É o que o texto está dizendo. Isso quer dizer, meus irmãos, que o argumento apologético ele não está restrito à nossa fala, à nossa pregação, aquilo que falamos no púlpito, mas a nossa apologética ou os argumentos apologéticos, aquilo que falamos, está, sobretudo, baseado, fundamentado no nosso testemunho pessoal. Pedro está dizendo o seguinte aqui, que as pessoas, meus irmãos, elas estão querendo ver o nosso testemunho cristão, muito mais do que simplesmente ouvir um bom discurso de defesa do Evangelho. Em outras palavras, o inquiridor, o questionador, em última instância, ele vai querer saber se aquilo que nós cremos está funcionando na nossa vida. Se a verdade que tanto proclamamos
está sendo verdade primeiro na nossa vida, ao invés de querer que ela seja verdade na vida dos outros. O questionador está querendo saber se nós já fomos alcançados por esta verdade a tal ponto de estarmos sofrendo mudanças radicais no nosso comportamento. E aí o que acontece? Quando eles chegarem perto para questionar realmente a nossa fé, eles vão perceber, diante das evidências, do nosso bom porte, da nossa boa consciência, do nosso bom porte em Cristo, do nosso testemunho pessoal, que realmente aquilo que nós cremos é a verdade. Ou seja, nós vamos pregar apologeticamente, nós vamos ser defensores do Evangelho, sobretudo a partir da nossa vida, do nosso testemunho pessoal. Ok? Então, o que esse texto ele prova para nós? Que a apologética cristã, ela fundamenta-se na Bíblia. Não é uma questão opcional, mas de obediência. Assim como os primeiros cristãos, nós precisamos também estar prontos para defender a nossa fé, porque foi esta palavra que Pedro disse aos seus destinatários, para que os homens ficassem confundidos quando percebessem que o evangelho que era pregado estava funcionando de fato na vida daqueles cristãos. Amém? Seguindo, bem, então nós sabemos que ela é realmente importante para nós, precisamos valorizá-la, né? Agora, a necessidade da apologética. Temos aqui algumas razões por que a apologética ela é não apenas importante, mas ela é necessária. Ela é necessária. Primeiro, como já falamos, né, ela é uma ordenança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós somos ordenados a defender a fé. Segundo, porque é um instrumento de edificação, porque ela ajuda os cristãos a conhecer a sua fé. Os cristãos precisam conhecer as principais doutrinas da fé cristã e o verdadeiro evangelho. Quando você estuda a apologética, você estuda os fundamentos da fé. Você estuda as doutrinas basilares do cristianismo. Então, ela é necessária porque nós precisamos conhecer a nossa fé. Porque é um instrumento de salvação. Por isso ela é necessária. Ela é um instrumento de salvação, sim. A apologética é uma tentativa de manter as pessoas a salvo do inferno. A salvação não pode ser encontrada no budismo, no islamismo, no relativismo ou em nosso ego, mas apenas em Cristo. Assim, além de defender a palavra de Deus, nós precisamos apresentar o Evangelho a todas as pessoas. Quando nós proclamamos e falamos acerca de Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, né? Enquanto ele esteve aqui na terra, falar do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, ressurreição, falar da sua divindade, falar sim da existência do céu e do inferno. Quando nós falamos isso e pregamos abertamente isso, nós estamos defendendo o Evangelho, estamos sendo defensores da fé. E com isso, meus irmãos, muitas pessoas poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade e serem salvas por Jesus e serem afastadas definitivamente do inferno. Então a apologética, ela é sim um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho e a salvação dos perdidos, porque também é um instrumento de testemunho. Por isso ela é necessária. Ela é um instrumento de testemunho. Precisamos desfazer a péssima imagem do cristianismo na mídia e na sociedade em geral, gerada pelos escândalos ocorridos, e apresentar uma palavra de defesa contra as acusações contra a fé cristã. Ou seja, todos nós
um dia já fomos abordados por alguém que, ao assistir, por exemplo, um programa de televisão, ou então por ouvir uma notícia de um escândalo acerca de um líder cristão, nós somos confrontados, né? O evangelho é escarnecido, a fé cristã é bombardeada por causa desses maus exemplos. Qual é a palavra que nós temos nesse momento para dar? Vamos nos calar? Vamos entender que realmente eles estão certos e que nós estamos errados? Vamos baixar a guarda e vamos desistir de tudo? Não. Nós temos uma palavra para dar nesse momento. Então, a apologética, ela vai realmente nos ensinar como nos posicionar quando a fé cristã estiver sendo bombardeada por causa dos maus exemplos que acontecem pelo mundo afora. Qual é a palavra que nós temos que dar? Né? Quando alguém diz, por exemplo, né, que se fizer uso de algum artifício chamado ponto de contato para receber a cura e a pessoa faz e não é curada e morre, qual é a palavra que nós temos para dizer nesse momento? Né? Nós vamos realmente dizer que tal pessoa morreu porque não tinha fé? Nós vamos dizer que Jesus realmente não cura mais as pessoas? Ou será que teríamos uma palavra bíblica para refutar essa acusação, né? E dizer que Deus não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma participação nesses ministérios que apregoam de forma ilusória, né, um falso evangelho que está sendo apregoado pelo mundo afora? Teríamos então um argumento assim? Essa é a grande questão. Por que também, meus irmãos, ela é necessária? Porque ela é um instrumento contra a apostasia. Existe uma constante e explícita ameaça de apostasia no seio da igreja cristã. Por exemplo, o homossexualismo, o neo-evolucionismo, o liberalismo teológico, o relativismo moral, têm sido tolerados e aceitos em muitas igrejas evangélicas. Isto demonstra que necessitamos defender a verdade bíblica até mesmo dentro das igrejas que reivindicam ser cristãs. Veja que eu não estou dizendo aqui que nós temos que ir para fora dos templos para pregar sobre esses assuntos lá fora. Precisamos também. Mas vejam que hoje urge a necessidade de nós abordarmos esses assuntos dentro das nossas igrejas. Porque são problemas que estamos enfrentando entre quatro paredes. Qual é a mensagem que a igreja precisa ouvir acerca desses tópicos, desses assuntos? Para que evitemos uma apostasia em massa, uma apostasia da fé, uma apostasia da doutrina, uma apostasia da prática cristã e uma apostasia espiritual, sim. O abandono de Deus, o afastamento de Deus, totalmente. Então nós precisamos batalhar, né, para evitar a apostasia no seio da igreja. Sexto, porque é um instrumento de proteção. Muitos falsos ensinamentos andam ao nosso redor. Muitos. As seitas têm cumprido seu papel satânico de difundir suas heresias, não somente aos incrédulos, mas também aos cristãos. Precisamos alertar quanto às heresias das seitas e os seus ensinos dos falsos mestres em muitas igrejas que têm destruído a fé de muitos crentes. Então, paralelo a esses pensamentos pós-modernos, né, ou alguns pensamentos que estão vindo à tona, né, mais uma vez no século XXI, nós temos que lidar também com um grande problema antigo, né, do surgimento de seitas e de heresias, né? Heresias antigas e heresias novas que surgem a cada dia. Aliás, é um grande desafio para todos aqueles que estudam, né, sobre seitas e heresias, porque tem que estar a todo momento se atualizando, porque se tem uma marca que é característica das seitas, é que elas estão sempre mudando
né, um conceito, um ponto, enfim, e aí uma coisa que você vai tentar refutar hoje pode ser que ela não pense mais assim, está pensando de uma outra forma. Então você tem que correr para buscar e saber o que ela está pensando naquele momento sobre aquele assunto. Mas é um grande problema, porque não tenham dúvida disso, meus irmãos. O público-alvo principal das seitas é o povo evangélico. Vou repetir. O público-alvo principal das seitas é o povo evangélico. Por uma razão triste, que eu tenho que dizer aqui. Porque eles já perceberam que há em nosso meio um grande número de pessoas que não têm nenhum compromisso local com a sua igreja, não tem nenhum compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nenhum compromisso com a leitura da Bíblia. Então, quando chegam em uma casa de uma família cristã, por exemplo, eles logo percebem que naquela família, né, essas características estão presentes. Ali está uma família que se diz cristã, mas não tem nenhum compromisso com a sua igreja local, com o Evangelho, né, com o seu testemunho pessoal, e também não tem o hábito da leitura da Bíblia, não conhecem a Bíblia. Se dizem crentes, mas não conhecem a Bíblia. Então essas pessoas são facilmente enganadas. E eles já perceberam isso. Eles já pegaram isso aí, né? Um testemunho de Jeová, por exemplo, ele vibra, ele se sente, né, no pódio da vitória quando ele chega numa casa de um cristão e ele percebe nitidamente essa falta de aprofundamento nas Escrituras. Mas quando eles também erram o endereço e vão à casa de uma família bem doutrinada, compromissada com o Evangelho, compromissada com a igreja local, né, com o seu testemunho pessoal, e aquela família é uma família biblificada, aí realmente, como se diz, perdeu. Não tem como prevalecer ali, porque eles ouvirão realmente uma exposição bíblica, e ali eles, ao invés de propagarem seus ensinos, eles serão alcançados pela verdade. Mas, infelizmente, meus irmãos, não são em todos os lugares que isso acontece. Entende? Então, na apologética, ela é necessária na igreja para nós darmos aos nossos irmãos uma base doutrinária acerca das principais doutrinas da fé cristã, para que quando chegarem essas pessoas, os adeptos dessas seitas, né, os nossos irmãos estejam bem equipados com a doutrina cristã, ainda que eles não conheçam tudo sobre aquela seita, mas eles conhecem bem a verdade que pregam, conhecem bem a sua Bíblia. Existe uma questão muito interessante, que é uma prática nos bancos nos Estados Unidos, quando vai se treinar uma pessoa para trabalhar no caixa daquele banco. E a maneira que é usada, o método usado para que aquele caixa não venha se equivocar e receber uma nota falsa por ocasião do expediente, é que ele passa algum tempo se familiarizando com as notas verdadeiras. Ele pega a nota, ele olha bem aquela nota, ele passa os seus dedos na textura do papel, de sorte que ele aprende a identificar muito bem a nota verdadeira. Bem, sabendo agora identificar uma nota verdadeira, se em algum momento bater em sua mão uma nota falsa, só em ele colocar o dedo no papel, uma breve olhada, ele vai perceber que ele tem em mãos uma nota falsa. Mas ele não aprendeu a identificar a nota falsa estudando a nota falsa. Ele aprendeu a identificar uma nota falsa estudando a nota verdadeira. Nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, para que quando os falsos ensinos, uma literatura herética bater em nossas mãos, ou um ensino errado chegar aos nossos ouvidos, a palavra de Deus, que já está no nosso coração, conhecida por todos nós, vai nos iluminar
e vai dizer para nós que aquele ensino é errado, que aquela literatura é uma literatura herética e nós não seremos desviados do Evangelho. Daí porque a necessidade do pastor da igreja, da liderança, estar ensinando o rebanho as principais doutrinas da fé cristã, para que quando as heresias chegarem, nós estejamos bem preparados para rebater qualquer palavra contrária à palavra de Deus. Sétimo, porque é um instrumento contra a imoralidade. A ascensão generalizada da imoralidade apresenta-se hoje mais do que nunca como uma ameaça não apenas à sociedade, mas também ao cristianismo. A imoralidade está presente na arte, na literatura, no entretenimento, na mídia, na música. As pessoas estão aprendendo a fazer o mal aos outros e a si mesmas como nunca antes. Realmente, quanto mais violência, obscenidade e desrespeito, mais público se atrai. Não é assim? Diante deste cenário, a apologética se apresenta como a recomendação bíblica. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não podemos ignorar a palavra de Deus sem sofrermos as consequências. Não podemos ignorar a palavra de Deus sem sofrermos as consequências. Quando esse texto ele é ignorado, então, meus irmãos, nós vamos perder o filtro. Nós vamos perder os parâmetros para nós identificarmos o que é bom e o que é ruim. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade assim, da chamada inversão dos valores, onde o bem é chamado mal, o dia é chamado trevas, escuridão, enfim. Então, vivemos um momento assim, onde se tornou inconstitucional falar contra uma prática pecaminosa. Você não pode mais, né? Enfim, vivemos uma época da tão já propagada legitimação do pecado. Amados, quando se estuda apologética, nós vamos sim aprender a defender o Evangelho, a apregoar a mensagem do Evangelho e abordar sim essas questões, falar o quanto Deus abomina tais práticas, ensinar à igreja que os crentes não têm nenhuma participação com aquilo que é feito no mundo. Muito pelo contrário, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, que devemos estar aprovando aquilo que é agradável a Deus. A regra é muito fácil, meus irmãos, para o cristão. Nós aprovamos o que Deus aprova e reprovamos o que Deus reprova. Ponto final, né? E no que diz respeito à questão da imoralidade, o caminho é esse. Então, agora nós precisamos ter o princípio da palavra de Deus em nós, para que saibamos diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, o santo do profano. É o que a palavra de Deus vai nos ensinar, né? Mas se nós não tivermos este ensinamento, teremos dificuldade para dizer o que é e o que não é, nessa confusão imoral que nós estamos vivendo nesses últimos dias, principalmente. Oitavo, por que ela é necessária, meus amados? Porque ela é um instrumento de combate, sim. Muitas escolas seculares hoje atuam contra o cristianismo. Isso está bem claro, isso está óbvio, né? O sistema educacional secular, ele procura, né, lá nas entrelinhas, na sua grade, e por intermédio dos seus professores, desconstruir a fé cristã.
Existe uma forte hostilidade aos cristãos no ambiente escolar por parte dos professores seculares, né? de filosofia, de história, biologia, física, entre outros. Tais professores nas academias, né? Aí nas faculdades, né? No ambiente acadêmico, né? Academias me refiro no sentido das faculdades, dos ambientes acadêmicos, né? Então, aquelas pessoas, elas não têm nenhum interesse em valorizar a fé cristã. Muito pelo contrário. Um cristão que se levanta para defender um fundamento bíblico numa aula daquela, de história, de filosofia, biologia, ele sofre zombarias, chacotas, ele é ridicularizado, ele é humilhado. Se bem que entendemos também que é uma prática errada e que pode sim ainda gerar um processo contra o professor e contra a própria instituição por estar expondo aquela pessoa, aquele aluno ao ridículo, né, constrangendo ele diante das pessoas pela forma como aquele professor conduz o assunto e a matéria. Entende? Então, a gente sabe que existe essa possibilidade do aluno ainda querer ainda processar a escola por essa situação de constrangimento, né? Bem, é um outro caso, mas o que eu quero dizer aqui, eu quero fundamentar aqui, é que os nossos irmãos, os nossos jovens, adolescentes que vão para a universidade, eles sofrem bem, sofrem muito, né? Porque são minoria no ambiente acadêmico, em que é inadmissível sustentar no ambiente acadêmico, né, a doutrina da criação, né? É inadmissível sustentar no ambiente acadêmico a própria ressurreição de Jesus. É inadmissível sustentar no ambiente acadêmico, né, a volta de Cristo. Enfim, assuntos que nós ensinamos em nossas igrejas, mas que infelizmente nesses lugares esses assuntos eles são vistos como estupidez nossa, como crenças absurdas. Meus irmãos, daí a necessidade da apologética, porque os nossos irmãos, todos nós, mas quero focar aqui a realidade dos nossos irmãos que hoje frequentam um ambiente universitário. Eles precisam estar preparados para defender a fé no ambiente universitário. E hoje há uma grande preocupação com relação a isso, né? Graças a Deus por isso. Existem livros que estão sendo escritos para dar um suporte aos nossos irmãos ao ingressarem na universidade. Porque temos 3 casos. O primeiro caso é o caso do jovem que nunca teve fé e ele vai para a universidade. Aí chega lá, se apostata de uma vez por todas. Vai para o mundão, né? E aí, foi à faculdade. Não foi. É porque ele nunca teve. Então não se perde o que nunca se teve. Ele simplesmente nunca exerceu uma fé genuína. Então não foi a faculdade que fez com que ele perdesse, né? Ele nunca teve. Então não se perde o que não se tem, não é verdade? Agora, existe um segundo caso de pessoas que têm sim uma fé, mas é uma fé que não tem um firme fundamento. É uma fé que não tem uma base muito sólida. E aí chega lá, ele é confrontado. Chega lá, ele é questionado. E na falta de argumento, ele passa a acreditar que realmente ele esteja errado. Entende? Não é que não exista a resposta, mas porque ele não conhece a resposta, ele passa a acreditar que realmente ele esteja errado. E aí ele se afasta completamente. Então a faculdade nesse ponto, a universidade nesse ponto contribuiu para enfraquecê-lo totalmente. Mas existe um outro caso, que é o positivo. É aquele caso do jovem, do irmão, da irmã, que
quando vai para a universidade, já vai com uma fé bíblica bem fundamentada. É aquele excelente aluno da escola bíblica dominical. É aquele jovem, aquele adolescente que procurou sempre pautar a sua vida no Evangelho de Jesus Cristo. Viver uma vida pura, santa, irrepreensível diante de Deus, que já lia as Escrituras, que conhecia a palavra de Deus, estava sempre se familiarizando com assuntos relacionados à fé cristã. E aí, quando ele vai para o ambiente universitário, mesmo ele não sabendo todas as respostas, mas ele sabe o suficiente para continuar crendo que a Bíblia Sagrada é a palavra revelada de Deus, escrita sob inspiração de Deus, e que ela é a verdade absoluta, e que o Deus verdadeiro revelou para a humanidade a sua verdade. Então, e com base nisso, ele se sente muito entusiasmado e focado para responder às perguntas que lá são feitas, né? Para não apenas combater, mas para dar àquelas pessoas a oportunidade de conhecer também esta verdade. Então, meus irmãos, a apologética ela é importante, né? Ela é necessária, melhor dizendo, ela é necessária para nós porque ela é um instrumento de combate. Vejam que lá, no ambiente universitário, por exemplo, eles estão em busca realmente de respostas racionais, explicações racionais. Não basta dizer eu sinto, eu espero, eu acho, não. São o professor de filosofia, o professor de história, o professor de biologia, quer ouvir uma resposta racional. E a apologética vai dar o suporte necessário para que o aluno responda, então, racionalmente, né, as perguntas que estão sendo feitas. Bem, em suma, meus irmãos, diante do próprio contexto que nós estamos vivendo, de mundo, tanta confusão, tantas questões que estão sendo levantadas, se existe um tempo que a apologética ela é tão necessária, sem dúvida, é o tempo que nós estamos vivendo. A apologética jamais deverá ser vista como matéria ou assunto opcional para a igreja, tá bom? Nunca, não é opção. Como nós vimos então, até agora, ela é necessária e fundamental à fé cristã. Fundamental. A apologética é uma forte aliada do cristão no cumprimento da missão dada à igreja, em todas as áreas da vida, ela nos será útil. Não há uma área da vida do cristão que a apologética não tenha a sua importância, o seu valor. Ela será bem-vinda sempre para nós. Ok? Bem, fica aí a nossa primeira videoaula e depois retornaremos com o segundo vídeo.